Estamos começando o nosso Papo Musical. Hoje recebo aqui nosso amigo Alan Bastos, que veio bater um papinho com a gente aqui sobre sua vida, sobre sua música, tá certo? E aí, Alan, seja bem-vindo. Obrigado, Serginho, pelo convite e parabéns pelo projeto. Obrigado, meu irmão. No programa de hoje também a gente vai ter participação da banda Flanks, uma entrevista que eu fiz com Fernando Nunes, Fernando Caneca e Cezinha, quando estiveram aqui em Maceió pela última vez. Tem também o Fique a Dica, com o nosso amigo Fagner Magrinelli, explicando tudo sobre faculdade de música. Vale a pena, é imperdível o programa de hoje, tá certo? Vamos lá, Alan Bastos. Vamos lá. E aí, meu irmão, me conta um pouquinho sobre a tua trajetória. Alan Bastos é de Itabuna, não é isso? Itabuna, sul-baiano. Sul-baiano. Como veio parar aqui na terrinha? Nossa, essa trajetória foi longa, mas foi super interessante. Tem muita coisa para contar. Então vamos lá. No início da década de 70, eu sou de 1971. Então, em 78, 77, 78, eu já me atinava para algumas coisas. A minha casa era muito musical. Os meus pais eram músicos, meu pai trabalhou em rádio como músico de rádio, que na época tinha programas de rádio, Isso, né? é. E eu ficava em casa ouvindo meus pais ir até o programa e fazer choro ao vivo, juntamente com o locutor e tal, ele e a minha mãe. E eu ficava em casa encantado com aquilo, né? Como é que a voz dele vem parar aqui? Será que ele está aí dentro? Será que ele está aí dentro? E era uma coisa, assim, super interessante. E dentro de casa mesmo, no habitat de casa, tinha sempre um violão no canto, uma farra, o meu padrinho tocava violão, meu pai cantava, os meus irmãos todos tocavam. E quando aquilo acalmava, eu ia lá e pegava um instrumento ou aprendia uma música, porque criança aprende tudo muito rápido. Curiosidade, né? E aprende tudo muito rápido. E aí eu descobri que eu podia cantar. Teus passos sem poder lembrar dos meus. Alimento essa loucura. Digo o que quero, não escuto o que me dizem. Como um vírus sem cura. Pra entender o que eu não sei, então dizer nunca mais. Uma caixa preta com cenário de horror. É assim que eu me sinto, sempre procurando resolver a minha dor, sem pensar no instinto, pra entender o que eu não sei, então dizer nunca mais. Será melhor assim, sem ter você seguindo essa estrada, dias de sol, enfim. Por onde eu for, sem pensar em nada, será melhor assim, sem ter você seguindo essa estrada, dias de sol, enfim. Por onde eu for, sem pensar em nada. E nessa época, quando foi chegando a década de 80, eu já estava, sem perceber, eu já estava cantando a música com meu pai, tirando uns acordes com meus irmãos e tal. E foi uma época que o Sidney Magal começou a fazer muito sucesso. Eu tinha um cabelo, né, aquela juba, tal, e comecei a cantar a música do Sidney Magal e meu pai falou, olha, você vai na rádio cantar, imitar o Sidney Magal. Foi a minha primeira, assim, foi quando eu me atinei, eu vou ser artista, né? Eu estava numa rádio cantando, né? Criança tem essas coisas, estou na rádio, eu imaginava o povo do outro lado ouvindo aquilo. A minha primeira participação em palco foi o aniversário de uma rádio também. Ah, é? Então temos algo em comum. Pô, muito bom. E você tem alguma coisa assim que você lembra, que escutava quando criança, que
de uma maneira ou de outra, te inspirou, sei lá, alguma coisa que você lembra que você ouvia na infância e hoje em dia você diz assim, caramba, eu via isso na minha infância e isso foi de alguma forma influenciou na minha carreira. Muito, assim, na verdade eu não diria nem que como estilo, acho que como incentivo mesmo, porque mudou muito, né? Musicalmente falando, houve uma mudança muito grande, principalmente da década de 90 para cá, ficou uma coisa bem maluca. Mas antes disso, eu via na minha casa muita música boa, o que eu chamo de música boa. Então, graças a Deus. Né? Me lembro de escutar muito Dóval de Oliveira, me lembro de escutar muito Cartola, Nelson Gonçalves, assim, há muito. E depois, como nós somos baianos, meu pai escutava muito frevo baiano, né? Que era o Dodô e Osmar. Isso. Eu me lembro de ter, do álbum, que eu não me lembro o nome daquele álbum, que é John Lennon e a Yoko. Eu acho que é o Woman. Não lembro. Eu acho que o nome do álbum é o Woman, tem uma maçã, me lembro como... Sei, é o Woman, que tem inclusive o nome de uma música. E aí, ou seja, eu tinha em casa, desde do trio ao vivo Dodô e Osmar, que eles gravavam praticamente todo ano, então meu pai tinha, até John Lennon, né? Que, na época que eu comecei a ouvir John Lennon, ele já estava saindo de Beatles, né? Claro. Ele já estava gravando aquele disco solo. Então, ou seja, influenciado por muita coisa e que hoje, assim, quando eu ouço alguma coisa, outro dia eu escutei uma música da Dalva, fiquei super emocionado na casa da Wilma Miranda, que foi aniversário dela, eu tive o privilégio de estar com essa turma, foi muito legal, Irina, então as meninas começaram a cantar coisas assim lá, que legal. Aí foi me emocionando, eu lembrei, foi justamente daí que eu venho lembrando das coisas, da música e tal. Me ajuda muito isso até hoje, sabia, Serginho? Ajuda bastante. Que bom. Porque incentiva, né? Claro, conforme de onde você veio, a formação temos musical. Muito em comum. Pois é, a formação musical. Eu acho que você deve ter vindo dessa formação assim, né? Você tá falando essas coisas aí, eu tô passando um pouco o filme da minha vida também, que eu escutava muito isso também, quando era pivetão, assim, meu pai sempre teve essa bondade com a gente, né? De trazer música boa, a gente ainda... Mas tem uma outra coisa, na época não tinha música ruim, eu não consigo me lembrar de alguma coisa assim, isso é brega, isso... Assim, até Valdo Braga, quando apareceu aquele cara do Fuscão Preto, que eu não me lembro, Almir Rogério, assim, era um brega gostoso de ouvir, né? Era diferente. Se é que era brega, né? Eu posso dizer que não era brega. Né? Era um estilo diferente, porque hoje o brega é bem diferente do que a gente escutava, o que se chamava de brega antes. Hoje você coloca, você vai ouvir umas letras interessantes e tal. Então, eu não me recordo de, não escuta essa música que ela não serve para você escutar, não me lembro disso. É verdade. E quando Alan Bastos pisou no palco profissionalmente, assim, foi lá ou já foi aqui em Alagoas? Não, foi aí numa cidade chamada Teixeira de Freitas, na Bahia. E eu comecei a fazer alguns programas de calouros, assim, tipo, meu pai me incentivava, meu irmão Wellington, que você conhece, o Bahia. E meu irmão promovia alguns festivais na cidade de música. Era um promotor. Não, ele sabia, né, era dele. E eu era pequeno. Eu era pequeno quando ele promovia esses festivais e os primeiros que eu me inscrevi, eu ganhava, porque era muito pequeno e estava cantando com propriedade né? E aí eu fui proibido de participar, porque eu era irmão do dono, bicho, era irmão do cara que promovia e ainda ganhava, os jurados ficavam todos do meu lado. E aí eu fui proibido, eu fiquei muito chateado. E aí meu irmão teve uma ideia de eu fazer todos os festivais, eu fazer participação especial e tinha que ter meu prêmio, né? Meu prêmio era um prêmio especial, eu tinha que ganhar uma bola, tinha que ganhar alguma coisa, para eu poder ficar de boa, né? Porque primeiro me tiraram da jogada. Eu falei, não posso sair assim, né? Aí ele teve essa ideia, falou, não, você vai participar de todos, mas você não vai concorrer, porque, né, tá ficando chato. Você é irmão do cara que faz e tal. E foi as primeiras vezes que eu pisei no palco assim, iniciando. Depois aí vem o primeiro cachê, que aí você considera né? Depois desses festivais tinha uma banda chamada Águias, que era uma banda do interior também baiano, de Ilhéus, de Eunápolis, uma banda de Eunápolis, que é bem perto. E eu comecei a fazer, o cara vinha para minha cidade, que era mais ou menos uns 100 quilômetros de distância, e ele me viu e queria que eu fosse ficar trabalhando em Porto Seguro, naquela região. E aí meu pai falou, não vai, o menino tá muito pequeno e tal, e aí eu
fui conversar com meu pai, que eu queria e tal. E aí fiz a minha primeira viagem oficial, ele liberou, né? Foi lá pedir para o cara ter cuidado e tal, era todo mundo muito mais velho. Tanto que o cartaz da banda era os meninos atrás e eu na frente, sentado, era muito pequeno, assim, tô falando de 9, 10 anos, né? Primeiro plano, o céu e tudo acima, os labirintos de Deus, o tempo, a luz, Nossa Sina. Os planetas mais distantes, a imensidão, o futuro. O primeiro plano era o céu e o nosso salto no escuro. Em outro canto a cidade vista do alto de cima, vulnerável carrossel de inferno e céus de piscinas. Seria mais uma cidade, exceto pelo que vejo na cor do mar da saudade, da espera do seu beijo. O novo e mais velho tema na tela de algum cinema, qualquer lugar da cidade. O novo e mais velho tema na tela de algum cinema, qualquer lugar da cidade. Seria mais uma cidade, exceto pelo que vejo na cor do mar, na saudade, na espera do seu beijo. Em outro canto a cidade vista do alto de cima, vulnerável carrossel de inferno e céus de piscinas. O novo e mais velho tema na tela de algum cinema, qualquer lugar da cidade. O novo e mais velho tema na tela de algum cinema, qualquer lugar da cidade. O novo e mais velho tema na tela de algum cinema, qualquer lugar da cidade. Uma história, o passado, a memória, o filme. Como chegou aqui a Terrinha? Isso foi interessante, porque como eu fiquei no extremo sul baiano, eu comecei a viajar para o Espírito Santo, para Minas Gerais. E aí minha irmã já estava morando no Rio de Janeiro, e eu fui para o Rio de Janeiro visitá-la, ficar uns dias. E lá conheci algumas pessoas e acabei tocando no Rio, aí não podia ficar muito tempo, então eu fiquei entre Rio e Bahia. Porque era muito perto, era 15 horas de viagem na época, era muito perto, né? Pra gente na época era muito perto, eu morava no extremo sul baiano já, divisa com Minas e Espírito Santo. Ou seja, tava três estados perto ali para explorar. E aí eu comecei, eu tinha muito mais mercado no extremo sul baiano, então eu não podia ficar muito tempo no Rio. Então eu ficava um tempo no Rio, aprendia um pouco, voltava, ficava na Bahia, chegava com música, com novidades, né? Porque, pô, legal, queira ou não, você vai lá sugar um pouquinho, tem que sugar, né? E aí depois do extremo sul baiano, eu fui e me estabeleci no Rio. Aí fiquei muito tempo no Rio. E o Wellington, esse meu irmão que você conhece, começou a fazer, saiu da Bahia e veio para Alagoas. Veio trabalhar em Alagoas e começou a fazer música aqui, veio para o interior, do interior veio para a capital. E quando ele já estava um tempo na capital, a gente se falava, ele, não, vem aqui fazer uma música comigo e tal. Insistia muito, mas sair de uma cidade como Rio de Janeiro trabalhando, para vir para o Nordeste e tal, isso há 20 e tantos anos atrás,
era uma coisa, meu Deus, né? Hoje em dia já é para você pensar muito, Eu já tô imagina pensando, imagina aquela época, né? Imagina aquela época. Praticamente você via no lombo do burro, né? Ia chegar de jeguinho aqui. Mas aí... E aí eu vim visitar meu irmão. Foi uma época que eu acho que você conheceu. Foi uma época em que tinha uns restaurantes na Orla, que, aliás, só existia na Orla, pouquíssimos bares. Verdade, é. Então era Verdiuca, Isso. né? Zagalinhos, Zagalinhos. Bumbum Bar, né? Ipaneminha, que foi um pouco Ipaneminha, depois, mas né, foi... E quando eu cheguei, estava esse auge. Então, se tocava música todos os dias, de segunda, 3 vezes ao dia, de meio-dia às 4, de 4 às 7, de 7 às 10, de 10 às 2. Ainda lembro os horários. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim para ficar uma semana, 10 dias com ele e tal. Me lembro como hoje. Eu cheguei aqui numa terça-feira, quinta-feira ele me arranjou o que fazer. Quinta-feira eu já estava tocando no Verjuca com um percussionista chamado Cláudio Pinto. Cláudio Pinto, tá no Rio, Cláudio. Tá aqui. Tá aqui, Tá Marcelo? aqui. A gente legal. acabou de fazer umas músicas e tal. O Cláudio é legal. danado. Foi aí que eu tinha que voltar em 10 dias e não voltei. Eu fiquei, cara. Eu liguei pro Rio, falei com a minha irmã, falei com os meninos que a gente estava trabalhando. Falei, vou ficar mais um tempo aqui. Se aqui ficar muito legal, eu vou ficar por aqui, depois eu apareço. Que legal. E aí fui ficando. Então aí, nossa, fui conseguindo mercado e eu cheguei. A sorte de eu ter conseguido o mercado rápido é porque eu cheguei com um repertório e com uma atitude diferente. Eu lembro. Né? Da guitarrinha amarelinha. A guitarrinha amarela, fazendo caso. caso. Porque eu já tinha saído de lá depois de 85, no final de 88 para 90, foi quando o pop rock estava fervendo. Né? Então eu assisti todos os shows do Misto Quente na praia de Copacabana, né? Então vi Miquinhos, Legião, Cazuza, todos os domingos aquilo era de graça, velho. Meio-dia, então eu ia pra lá queimar a cachola e ver os caras cantarem. Então já vim com outras influências. Quando eu cheguei aqui na Orla, acontecia duplas, né? Era dupla, então era Cláudio Pinto, Hélito Bahia, né? Dudel e Pato. Dudel e Pato, cara. Quem mais? Ibis Maceió e o Rui Augustinho, que hoje é diretor de programação da rádio educativa. E aí eu me atraquei com o Eudes. Então era Alan e Eudes. Que na época eu me chamava de Alan Bahia. Alan Bahia, isso é. Não, eu nunca usei o Alan Bahia. Porque só chamava, eu nunca usei. Porque essa é irmão do Wellington Bahia, então você é o Alan Bahia. Não, eu sou o Alan. Eu nem usava o Bastos como. Só usava o Alan. E aí eu trabalhei um tempo no Fragatas, Verdiuca, esse tempo com o Eudes. E aí fui ficando. E depois eu senti a necessidade, porque não dava para tocar pop, violão e percussão. Me dava uma certa aflição. Eu precisava da bateria. E aí enchi o saco do dono do Fragatas, o nome. Enchi o saco do dono do cara para colocar uma bateria, enchi o saco, o cara liberou a bateria. Aí eu fiz o meu primeiro show de pop nessa barraca. Em seguida, a gente começou a fazer os domingos rock lá no que hoje é em frente a um hotel Meliá. Era Zagalinhos. Zagalinhos. Zagalinhos, que era da turma da família Zagalo. Isso, pronto. E aí lá também só tocava MPB, era muito Chico Buarque, era muito Djavan, era muito tudo, né? Era muita música mineira. Tinha o Sérgio Andrade, que era um carioca que estava por aqui, cantava muito Chico Buarque nesse lugar. E eu cheguei lá para fazer o domingo, para fazer rock. E já existiam muitas bandas de rock aqui, só que os caras tocavam em casa. Som rock, outras bandas que não tinham espaço na Orla. E aí eu comecei a fazer rock na Orla, rock pop, né, na verdade. Né? E aí foi indo, daí eu fui ficando e não fui embora. Fui, claro, viajei, voltei pro Rio, fiquei mais 2 anos, voltei para cá, voltei para Minas. O bom é que a música pode proporcionar isso, né? Você pode ir e vir, né? Uma época boa também foi aquele projeto do Gudas, né? Que era Quinta Musical. Quinta Musical. Reuniu uma galera bem legal naquela época ali, né? Não, ali o pop já estava mais acontecendo, né? Porque antes era muito flashback. 90, 92, 93. Acho que foi 92. 92, por aí. 92. Foi quando a banda você tem algumas filmagens disso. Você tem, postou outro dia umas coisas, né? Você de bigodinho. Eu bigodinho, cara. Com a camiseta. Eu tava olhando, cara. Que coisa engraçada. Mas uma época boa, boa. Ali se firmaram muitas bandas também. Ali tinha a banda Êxito, que era a banda que eu participava.
A Torre também estava Exatamente, começando também. Então, teve uma verdade. galera que naquela época ali se firmou mais na... E logo depois dessas bandas, começaram a aparecer as bandas de trio, né? Isso, é. Que aí pra frente foram várias bandas de trio que apareceram, e aí bailes e tal. Que já existiam as bandas de baile, mas era de uma outra geração, tava Verdade. o pessoal do Roupa Velha. Depois começou a aparecer a meninada pra trio, e inclusive vocês, né? Você, Fabinho, fizeram o trio na época, não fizeram? Quem fez mais foi Fabinho. Foi Fabinho, né? Eu não fiz, Você não chegou a fazer? Não, cheguei, não era muito a minha praia também, Eu cheguei a fazer trio uma época, eu, Andréia, eu fiz com o Beto. Beto Barbosa? Beto Barbosa. Eu fiz com o Beto também, mas era banda ex que acompanhava o Beto. Então a gente fazia muito trio, né? Aham. Aí era banda ex que acompanhava ele. Pronto, Né? eu fiz uma época com ele também, com o Beto Trio. Foi engraçado. Legal essa sua história. Mas me fala um pouquinho agora do CD do Alan Bastos. Esse CD tá uma novela mexicana, cara. Uma novela. Eu comprei uma briga no início pro CD, onde foi uma história muito interessante também, porque eu fui contemplado, o único contemplado no estado pela Lei Rouanet, na época fui eu. E porque foi um projeto muito bem elaborado, era um projeto muito sério. E na época, assim, eu tô falando de uns 8 anos atrás, né? Quando tudo começou para fazer o CD. A ideia, senti a necessidade de ter um trabalho tal, com algumas canções. E passei, entre tudo isso, até agora, muitos altos e baixos para fazer. O primeiro foi que foi aprovado, a quantia integral foi aprovada, e eu não tinha experiência sobre a lei, como é que realmente funcionaria essa história. E quando eu vi que saiu em diário oficial que eu tinha aquele dinheiro para executar o projeto, a minha cabeça esse dinheiro já estava lá. E não era isso. Então eu comecei a contratei diretor, e saí contratando. O Fernando Nunes veio, assim, isso depois de aprovado, um ano depois, o Fernando veio, foi o ano seguinte, a gente fez a pré, né, do CD, as letras, terminei algumas coisas, ele fez uma pré-voz e violão e tal, voltou para o Rio, voltou para São Paulo, e a gente ficou de voltar, a gente fazia uma base aqui. E foi aí que eu fui em busca desse dinheiro, já que o governo tinha me dado. E não era nada disso, eu já tinha contratado o diretor, era um projeto de R$56 mil, e eu já estava com uma dívida de uns 18, 19 mil, e esse dinheiro não existia, cara, não existia, não era bem isso, o governo só passaria 6%. Para você ter ideia, só para a gente trocar em miúdo, se eu tivesse que executar por uma empresa só, essa empresa teria que estar pagando anualmente para o governo R$1 milhão de impostos. Então, que empresa hoje em Alagoas paga R$1 milhão? Talvez alguma usina, aqueles, né? Talvez alguma usina, talvez algum polo químico desse aí, mas não, enfim, é difícil. Então, porque o governo só repassa 4%, ou seja, 4% de R$1 milhão dá R$40 mil. Não era nem, era 55, não dava nem para eu pagar ele todo. E aí foi quando eu falei, pronto, e agora, né? Mas eu já tinha contratado, já tinha dado start, já estava andando. Não dava para travar a máquina. Complica, né? Você vai parar como? E aí eu tinha uma grana, eu falei, bom, então eu vou fazer, não vou parar. A minha preocupação foi sempre pagar o que foi, né, o que foi contratado. Em trancos e barrancos, enfim, eu consegui fazer o CD, eu consegui chegar até a masterização. Essa masterização foi há pouco, né? A gente conseguiu terminar agora há pouco. E aí, tá um CD, eu não abri mão, Serginho, de uma coisa que você como músico sabe, que é assim, a gente precisa de qualidade de material. Né? Isso é essencial. É essencial, né? Não tem como. Claro que em outras épocas você gravava assim, assado, mas agora não é mais assim nem assado. Agora não tem jeito. Então, ele chegou a um custo justamente por conta disso, por conta de ter diretor, por conta de ter uma sala de som adequada para aquilo, para ter músicos, não desmerecendo outros, mas você tem que procurar músico que combine com o que você vai fazer, né? Que vai na sua história musical. Então, contrata-se músico. Eu não estou aqui nem falando que aqui não tem esse material. Eu acho que a gente não tinha material nem técnico
a gente tinha material humano, mas a gente não tinha material técnico para executar isso. Né? Tipo, você chegava numa sala de gravação, você precisava de algum equipamento, não tinha. Ah, só tem em Recife, pô. Ah, só tem em São Paulo. Então, quando eu fiz o projeto todo, então algumas coisas não tinham aqui, outras tinham. Inclusive, eu gravei toda a base e foi gravada aqui. A base foi gravada no Estúdio G, com supervisão e direção de Fernando Nunes. Alguns músicos daqui, como Fabinho Oliveira, Betinho, Herbert Vieira, batera, quem mais? O Ítalo, que agora está em São Paulo. Ou seja, esse material eu não iria abrir mão, porque esse material nosso, que é o material humano que a gente tem aqui, né? Mas eu chegou um momento que o CD necessitou de um material técnico. E esse material técnico eu tive que buscar fora. Então, esse curso já estava embutido, esse curso já estava... Então, as outras coisas foram feitas em São Paulo, com outros músicos, em outra sala, de uma outra forma. E, modesta parte, eu tinha a ideia do que eu queria, porque quando você vai fazer um projeto como esse, você sabe exatamente o que você quer. O que vai acontecer é consequência do... Mas você já começa, já tem ideia, aí você precisa ter o diretor para ou te travar ou te enlouquecer, né? Ou vai com você... Dá corda, né? Dá corda para você endoidar. E foi o que aconteceu. O Fernando me ajudou muito em relação a isso, porque eu já tinha uma ideia formada do que eu precisava e ele entendeu. É tanto que quando ficou pronto, a minha surpresa foi que o que eu tinha pensado em fazer ficou 2 vezes melhor. Né? Ou seja, além de eu buscar uma coisa, o diretor entendeu, ainda deu aquele upgrade, onde hoje, por exemplo, eu escuto ele sempre, até para ter referência do tempo, referência de como isso está sendo, ele está muito atual. Então, se eu tivesse errado no início dele, eu teria que fazer de novo hoje, por exemplo. Né? Então, eu não posso errar daqui para frente, que é a finalização, que é a capa, a diagramação, né? Toda essa coisa visual que vem agora, que na hora que você primeiro o visual, né? Você fala, nossa, que legal. Quando você ouve, fala, pô, ok, né? E foi essa a busca de fazer um produto onde eu possa concorrer com o mercado nacional, não com o mercado alagoano, né? Aqui a gente já tem um certo know-how onde a gente pode concorrer, tá tudo verdade, certo. Com certeza. Né? A gente tem uma boa concorrência aqui com nossos amigos, nossos parceiros de música, nossas casas de shows. Então, eu não estou em busca só de Alagoas, né? Obviamente que eu vou marcar o meu papel, fazer um lançamento, fazer uma zoada aqui, e depois eu preciso procurar um caminho onde essa zoada seja um pouco mais alta. Com certeza. Né? E já tem previsão de quando esse CD vai estar aí pra gente? Ah, pois é, eu não gosto de falar previsão, porque já dei umas 10 previsões em entrevistas. E não saiu, cara. É verdade. Mas não foi por falta de empenho, é por falta de coisas, mesmo obviamente você sabe como é fazer, né? Claro. Mas assim, eu acredito, Serginho, vou te dar uma pré-previsão, mas eu acredito que até o final desse ano eu consiga estar com ele pronto. Mas eu não gostaria de lançar no final do ano. Eu acho uma data um pouco confusa. Só quem lança no final do ano é Roberto Carlos. Né? Aí não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Então eu queria deixar passar festa. Ele, né? Passar festa, carnaval, toda essa euforia que tem, né, de Natal, Ano Novo, as pessoas estão muito direcionadas a uma coisa. Mesmo que você faça o lançamento, ele fica um pouco disperso para o trabalho. Você lança, mas não trabalha ele. Né? Ele fica lá esperando acabar todas as festas para ele rodar. Então, espera acabar, ele vai ficar pronto até o final do ano. Mas aí eu devo começar a fazer lançamento, fazer uma zoada quando tiver mais calmo. Que bom. Espero que você volte aqui para trazer esse CD pra gente, conhecer. Você não quer? É um prazer. Eu tô ansioso para mostrar ele na televisão, assim, áudio, sabe, tudo. E a gente tá fazendo, eu vou acabar de fazer um clipe, tô fazendo um clipe agora com a minha banda, e vão ser canções já do CD. Então, pra gente já começar a jogar uma canção de CD em vídeo, para as pessoas ir se antenando. Tem uma canção que é muito legal, que é o Filme, que é o título do álbum, que é uma canção muito interessante, que tem uma harmonia muito legal, tem um som muito bom. E a gente vai gravar o clipe para poder o filme já entrando na cabeça das pessoas como o nome do álbum, né? O nome do álbum é o Filme. Beleza, velho. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, um grande prazer poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Que bom. Mais Alan Bastos agora tocando pra gente.
Sem querer uma vez fugiu de casa, quis saber o que o mundo tinha pra dizer. Foi difícil acordar e não saber aonde estava, mas havia tanta coisa pra ela conhecer. E seguiu seu caminho na direção do nada. Ligou pras amigas pra se divertir. Saiu pra balada, bebeu rum e até fumou na escada. Mas o preço que se paga não dá pra sorrir. Faz com quem quiser, mas saiba viver. Seja melhor, seja melhor. Faz com quem quiser, mas saiba viver. Seja melhor, melhor pra você. Mas nem sempre há luz no fim da estrada. E não feche os olhos pra não poder ver. Não é preciso saber demais, e sim saber a hora exata. É que tudo tem um tempo de acontecer. Faz com que quiser, mas saiba viver. Seja melhor, seja melhor. Faça o que quiser, mas saiba viver. Seja melhor, melhor pra você. Mas nem sempre há luz no fim da estrada. E não feche os olhos pra não poder ver. Não é preciso saber demais, e sim saber a hora exata. É que tudo tem um tempo de acontecer. Faz o que quiser, mas saiba viver. Seja melhor, seja melhor. Faz o que quiser, mas saiba viver. Seja melhor, seja melhor. Faz o que quiser, mas saiba viver. Seja melhor, melhor pra você. Na 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 na